o escudo protetor de nosso planeta se deteriora e acaba falhando. O mesmo acontece com nossos satélites. Primeiro, os satélites de comunicação nas órbitas mais altas caem. Em seguida, os astronautas na órbita baixa da Terra não conseguem mais entrar em contato com o centro de controle da missão. E, finalmente, os perigosos, implacáveis raios cósmicos começam a bombardear tudo na Terra, causando destruição e devastação. São essas as consequências terríveis da reversão do campo magnético do planeta que vamos enfrentar. Neste momento, enquanto você assiste a este vídeo, o polo magnético norte da Terra está extremamente fora de sintonia. A situação é tão grave que os cientistas terão de atualizar o modelo do campo magnético global lançado há apenas 4 anos. Será que tudo isso significa que o polo magnético do nosso planeta irá se inverter em breve? Seja paciente, descobriremos isso um pouco mais tarde. Veja bem, o polo magnético está se movendo de forma bastante irregular do Ártico canadense em direção à Sibéria, e esses movimentos são muito imprevisíveis. Mas é normal que o polo esteja se movendo. Há registros de longo prazo de Londres e Paris que comprovam que o polo magnético norte se move aleatoriamente em torno do polo norte rotacional durante períodos de várias centenas de anos. Mas a coisa mais surpreendente sobre seu movimento é que ele está acelerando. Em meados da década de 1990, o polo magnético acelerou inesperadamente de um pouco mais de 16 para 55 km por ano. E, recentemente, o polo cruzou a linha internacional, movendo-se em direção ao hemisfério oriental. A Agência Espacial Europeia lançou satélites de campo magnético extremamente precisos em 2013. Graças a eles, os pesquisadores têm dados excelentes que podem ser usados não apenas para criar mapas de campo magnético, mas também para atualizá-los a cada 6 ou 12 meses. Foi assim que eles puderam perceber que o campo do núcleo também estava enfraquecendo. Isso pode ser um sinal de que o campo magnético do planeta está prestes a se inverter. Para entender melhor esse processo, precisamos descobrir como funciona o campo do núcleo. Digamos que temos um ímã que atravessa o centro do nosso planeta e tem um polo norte e um polo sul. Esse ímã é incrivelmente forte, representando cerca de 75% da intensidade do campo magnético do nosso planeta na superfície. Nosso ímã não está só se movendo, como também está ficando mais fraco, cerca de 7% a cada século. É certo que essa barra não é a representação perfeita do campo do núcleo. É mais como correntes elétricas gerando o campo magnético da Terra. Ainda assim, esse modelo facilita a visualização do que está acontecendo com o nosso planeta atualmente. O campo magnético do nosso planeta desempenha um papel importante na proteção contra a radiação perigosa e atividade geomagnética, que é o produto da interação entre o vento solar e a magnetosfera da Terra. O campo magnético da Terra também se move. Os cientistas vêm estudando e acompanhando o movimento dos polos magnéticos há centenas de anos. Os movimentos históricos desses polos indicam mudanças na geometria global do campo magnético de nosso planeta. E eles também podem indicar o início da reversão do campo. É assim que uma inversão entre os polos magnéticos norte e sul é às vezes chamada. Veja bem, se o polo magnético norte se mover um pouco, isso não é nada demais, mas uma inversão completa pode ter um impacto sério sobre o clima do nosso planeta, bem como sobre a tecnologia moderna. Felizmente, essas viradas não acontecem da noite para o dia. Todo o processo se estende por milhares de anos. Além disso, embora o polo magnético se enfraqueça durante uma inversão de polo, ele não desaparece completamente. Portanto, aqueles eventos assustadores do início do vídeo provavelmente não acontecerão conosco. A magnetosfera continuará protegendo o planeta dos raios cósmicos e das partículas solares carregadas, embora possa haver alguma quantidade de radiação particulada que chegará à superfície da Terra. Os campos magnéticos são gerados por cargas elétricas em movimento. Se algum material permite que essas cargas se movam facilmente nele, ele é chamado de condutor. O metal é um ótimo condutor e geralmente o usamos para transferir correntes elétricas de um lugar para outro. Nesse caso, a corrente elétrica são cargas negativas chamadas elétrons que se movem pelo metal. A corrente é o que gera um campo magnético. A Terra tem um núcleo de ferro líquido. Em outras palavras, há camadas e camadas de material condutor dentro do nosso planeta. Correntes de carga se movem constantemente pelo núcleo e o metal líquido também se move e circula por lá, gerando o campo magnético. Esse campo magnético, por sua vez, produz algo semelhante a uma bolha ao redor do planeta. Ela é chamada de magnetosfera e está localizada acima da parte mais alta da atmosfera.
Essa camada protege e desvia a radiação de raios cósmicos de alta energia, que, caso contrário, seria extremamente perigosa para as pessoas e outras formas de vida na Terra. A magnetosfera também interage com a ionosfera, a camada da atmosfera do nosso planeta que contém muitos íons e elétrons livres e é capaz de refletir ondas de rádio. A interação entre essas duas camadas e os ventos solares magnetizados é o que os cientistas chamam de clima espacial. Normalmente, o vento solar é suave e não há clima espacial algum. Mas, às vezes, o Sol começa a lançar nuvens magnetizadas gigantescas de gás que podem acelerar a velocidades incríveis. Elas são chamadas de ejeções de massa coronal, EMCs. Elas são ejetadas do Sol ao longo de várias horas. As EMCs geralmente se parecem com cordas gigantes retorcidas e podem ocorrer espontaneamente. Sua frequência varia de acordo com o ciclo solar de 11 anos. Por exemplo, em um mínimo solar, é possível observar uma ejeção por dia. E quando o Sol está em sua fase mais ativa, pode haver 13 EMCs por dia. As ejeções de massa coronal interrompem o fluxo calmo do vento solar e causam sérios distúrbios que podem danificar coisas tanto no espaço próximo à Terra, como satélites, quanto na superfície do planeta. Se as ejeções de massa coronal chegam à Terra, sua interação com a magnetosfera gera tempestades geomagnéticas. Essas tempestades podem desencadear auroras, que ocorrem quando um fluxo de partículas energizadas atinge a atmosfera e se ilumina. E há também as erupções solares, que se desenvolvem mais rapidamente e com muito mais energia do que as ejeções de massa coronal. As explosões solares geralmente ocorrem logo após as ejeções de massa coronal. As erupções vulcânicas mais poderosas são insignificantes em comparação com as erupções solares, que liberam 10 milhões de vezes mais energia. Em poucos minutos, uma explosão solar pode liberar bilhões de toneladas de partículas carregadas. As explosões solares também são incrivelmente quentes, com temperaturas que atingem vários milhões de graus. Os astrônomos acreditam que essas explosões de radiação solar ocorrem quando o campo magnético do Sol é distorcido em algumas regiões. Em um momento, toda a energia reprimida é liberada. A estrela emite luz e partículas, principalmente elétrons e prótons. A maioria das erupções solares dura minutos, mas algumas continuam por horas. Uma tempestade solar poderosa pode causar um apagão global devastador na Terra. Se não fosse pela magnetosfera da Terra, os efeitos da atividade do Sol seriam muito mais devastadores. Felizmente, a magnetosfera desvia a maior parte do material solar que vem da nossa estrela em direção ao nosso planeta a uma velocidade de mais de 1 milhão de milhas por hora. Mesmo assim, durante eventos climáticos espaciais, há muita radiação perigosa perto da Terra. Ela pode prejudicar os astronautas e as espaçonaves. Além disso, o clima espacial pode danificar grandes sistemas condutores, como oleodutos e redes de energia, sobrecarregando as correntes que circulam dentro deles. Os cientistas mapeiam e rastreiam regularmente a orientação e a forma gerais do campo magnético do nosso planeta. Para fazer isso, eles usam medições locais da orientação e da magnitude do campo. É por isso que eles puderam concluir que a localização do Polo Magnético Norte se moveu por quase 600 quilômetros desde que as primeiras medições foram feitas em 1831. O campo magnético do nosso planeta se inverte em uma escala de tempo que varia de 100 mil a 1 milhão de anos. É possível saber com que frequência isso acontece observando as rochas vulcânicas no fundo do oceano. Elas capturam a orientação e a força do campo magnético da Terra no momento de sua criação. Portanto, a datação dessas rochas nos dá uma boa ideia de como o campo magnético do nosso planeta evoluiu ao longo do tempo. Do ponto de vista geológico, as reversões de campo acontecem muito rapidamente, mas do ponto de vista humano, elas são extremamente lentas. Uma reversão completa normalmente leva alguns milhares de anos, mas durante esse tempo, a orientação da magnetosfera pode mudar, expondo mais a Terra à radiação cósmica. Esses eventos tendem a alterar a concentração de ozônio na atmosfera. De qualquer forma, os cientistas não podem dizer com certeza quando ocorrerá a próxima inversão de campo, mas eles continuam mapeando e rastreando o movimento do norte magnético do nosso planeta. A propósito, a Terra não é o único planeta com um campo magnético. Os gigantes gasosos como Júpiter também têm uma camada condutora de hidrogênio metálico que gera seus campos magnéticos. O campo magnético interno de Júpiter impede que o vento solar interaja diretamente com a atmosfera do planeta. Este é o Jota.
Ele parece atrair todo tipo de clima ruim e desastre natural aonde quer que vá. Veja só. Um dia, o Jota percebeu que seu cachorro estava inquieto demais. O doguinho não parava de arranhar a porta da entrada e de correr pela casa. Ele até tentou se esconder em um canto, uivando e latindo. Quando algumas canecas começaram a bater umas nas outras no armário, o Jota se deu conta do que era aquilo. O barulho é produzido por foreshocks, pré-choques em inglês, que são mini terremotos que antecedem o evento principal. Geralmente, os terremotos ocorrem em aglomerados. Após alguns tremores fracos, pode esperar, porque um muito maior está a caminho. Algum tempo antes de o desastre acontecer, as pessoas podem ver luzes azuis estranhas. Algumas parecem estar saindo diretamente do chão, outras ficam pairando no ar. São as luzes de terremoto. Elas podem surgir dias ou poucos segundos antes de a terra começar a tremer. Agora, o Jota está caminhando na beira da praia. De repente, ele vê a água recuar, muito, muito rápido. Oh! Jota, corra o mais rápido que puder e vá para um lugar alto. Um tsunami está chegando, e sua vida pode depender de quão rápido você vai reagir. Se o Jota vir um aumento bizarro e inesperado no nível do mar, pode ser outro sinal de um tsunami se aproximando. Isso acontece em 40% dos casos. A água que está chegando é a primeira onda do tsunami. A segunda, bem maior, virá cerca de 10 minutos depois. O Jota também pode ver a água do mar formando bolhas, girando ou criando outros efeitos estranhos. Isso é outro sinal certeiro de que tem um tsunami vindo. O Jota sente que há alguma coisa errada com o Sol. Através de seus óculos solares super escuros, ele vê que há algumas erupções irregulares ao redor do contorno do Sol. Se esses raios bizarros estiverem acompanhados de auroras pelo mundo inteiro, são sinal de uma tempestade solar. Essas tempestades geralmente são causadas por alterações no campo magnético do Sol. Nesse caso, as rajadas de gás e radiação na superfície solar são tão grandes e poderosas que podem até atingir nosso planeta. Por sorte, as tempestades solares não oferecem perigo às pessoas, mas podem bagunçar nossa eletricidade e até causar apagões. O céu sobre a cabeça do Jota está escurecendo e ficando ameaçadoramente esverdeado. Alguma coisa bate na testa dele. Ai! Ele pega o objeto. É um granizo. Mas não está tão frio assim lá fora. Tampouco está chovendo. Pouco depois, ele escuta um barulho. Ele está ficando cada vez mais alto, como se estivesse se aproximando. É como se um trem de carga estivesse se movendo na direção dele. Mas não é um trem, é um tornado. Não é possível ver o funil que está atrás da nuvem de destroços, mas a forma como aquela coluna está girando no ar não deixa dúvidas. Você está na estrada, Jota? Então se afaste o máximo possível do seu carro. Rápido, encontre um fosso, deite-se dentro dele e cubra a cabeça. Você está dentro de casa? Então afaste-se das janelas e esconda-se no porão, se houver um em sua casa. E por favor, Jota, tome cuidado se vir alguma nuvem com formato de cone. Isso indica tempestades fortes. Se notar que essa nuvem começou a girar, procure um abrigo imediatamente. A nuvem está se transformando em um tornado bem diante dos seus olhos. O lado bom é que o Jota só deve se preocupar com as nuvens cônicas quentes. As frias são totalmente inofensivas. O único problema é saber a temperatura da nuvem que ele está vendo. Olha! O Jota acabou de ver algumas árvores com formato esquisito. Elas parecem a letra J e crescem em um morro. Isso significa que o chão debaixo dos pés do nosso amigo provavelmente é instável. Se ele continuar andando por aí, pode acabar causando um deslizamento de terra. As ondas quadradas surgem quando dois formatos diferentes de onda batem um no outro. Esse fenômeno é lindo, mas nada de entrar na água, Jota. Continue assistindo de longe. As correntes cruzadas naquele lugar podem puxar um nadador inexperiente para dentro d'água. O Jota continua caminhando pela praia. Em determinado momento, ele avista ondas revoltas carregando detritos e algas marinhas. Desta vez, ele fica fora d'água. Ele sabe que pode ser sinal de uma forte corrente de retorno, que pode carregar um banhista para longe no oceano. Que tal um passeio no parque? O Jota gosta da ideia. O sol está brilhando e o céu está azul e lindo. De repente, ele avista uma nuvem vertical que está crescendo rapidamente. No começo, ela é muito branca, mas à medida que se aproxima, muito rapidamente, ela se torna densa e mais escura. O céu está escurecendo e está começando a ventar. Só então nosso amigo percebe que está arrepiado. Isso é um indício de que ele está prestes a ser atingido por um raio. Nesse exato momento, cargas positivas estão subindo pelo corpo dele. Elas estão tentando alcançar a parte negativamente carregada da tempestade.
Se ele não agir rápido, essas cargas se encontrarão. Não há onde se esconder. Então o Jota deve se agachar e abraçar as pernas, se tornando menor que os objetos ao seu redor. Ah não, Jota, não se deite no chão. Ele pode estar úmido e ser um ótimo condutor de eletricidade. Há outros sinais que a natureza envia durante uma tempestade de raios. As palmas das mãos do Jota começam a suar. Ele escuta um barulho estranho de coisas se quebrando e zumbidos vindo de objetos metálicos por perto. A pele dele pode começar a formigar. Ele pode até sentir um gosto de metal em sua boca. Outra coisa, o Jota pode sentir cheiro de cloro. É esse o cheiro do ozônio. Descargas elétricas separam as moléculas de nitrogênio e oxigênio, que são os gases principais que compõem a atmosfera, transformando-as em átomos separados. Quando esses átomos se juntam de novo, alguns produzem moléculas feitas de 3 átomos de oxigênio, que é o ozônio. Conseguimos sentir o cheiro dele durante uma tempestade de raios porque as correntes de ar trazem esse gás lá de cima para onde estamos. Alguns insetos conseguem pressentir a chegada de uma tempestade. Eles se preparam para esse desastre natural congelando. Então, quando o Jota vê que os insetos ao seu redor estão meio lentos, ele sabe que precisa se preparar. E as abelhas conseguem prever chuvas pesadas. Essas criaturas começam a trabalhar muito mais intensamente um dia antes de começar a chover. Enquanto caminha perto do rio durante um período de fortes chuvas, o Jota escuta um rugido. Ele fica paralisado de medo. É provável que uma enchente relâmpago estivesse vindo em sua direção. E de fato, pouco depois, ele vê detritos descendo o rio afora. A água está mudando de cor rapidamente, se tornando mais enlameada e escura. As enchentes relâmpago são muito, muito perigosas. Cuide de sua segurança imediatamente, Jota. Em outro dia, o Jota vê um paredão de nuvem espetacular. Ele parece ter uns 8 quilômetros de comprimento. Na melhor das hipóteses, é apenas uma tempestade muito forte se aproximando. Mas se esse paredão de nuvem começar a se movimentar em círculos, é sinal de um tornado. Jota está caminhando por um campo de neve nas montanhas, ouvindo o barulho que o gelo debaixo de seus pés faz. O barulho está meio oco. Rápido, veja se há rachaduras em suas pegadas, Jota. Se houver, as chances de haver uma avalanche são grandes. Pouco depois, o Jota vê uma avalanche se movendo em sua direção. Ele faz de tudo para sair daquela encosta. Na maioria dos casos, ele conseguiria até correr mais rápido que ela morro abaixo e sair pela lateral, mas não dessa vez. Ele percebe que não tem muito tempo e parte para a árvore mais próxima. Se o Jota continuar se segurando nela com muita firmeza, a avalanche pode não o levar junto. Mas se isso não funcionar, ele pode tentar nadar acima da superfície da neve enquanto a avalanche ainda está se movimentando. Em uma noite agradável de verão, o Jota vê folhas com talos ainda verdes caírem repentinamente. Isso pode ser por causa de uma tempestade que está chegando. Antes de esse evento ocorrer, o ar geralmente fica mais úmido. As folhas também se molham e ficam pesadas, e o vento acaba as arrancando das árvores. O Jota mora em um casebre antigo e está acostumado a ver rachaduras nas paredes, mas um dia ele percebe que algumas delas estão maiores. E veja só, há outras se formando. Isso é um sinal de alerta. Ele mora em uma região de muito calcário, então novas rachaduras significam que uma dolina está prestes a se abrir perto da casa dele. Agora, o Jota está correndo para casa, tentando não perder tempo admirando as nuvens que parecem ter saído de um filme de ficção científica. Elas se formam quando o ar úmido e quente é capturado por uma corrente ascendente de tempestade. E essas nuvens assustadoras quase sempre significam que uma tempestade daquelas está prestes a cair. Em vez de atingir o solo como qualquer relâmpago normal, ou pelo menos passar de lado entre as nuvens, um jato gigantesco explode para cima a partir do topo da nuvem. Ele dispara a mais de 80 quilômetros no céu, quase tocando a borda inferior do espaço. O jato gigante é o tipo mais poderoso e mais raro de raio. Ele ocorre cerca de 1000 vezes por ano e emite até 50 vezes mais energia do que um raio normal. E não faz muito tempo, os pesquisadores detectaram provavelmente o maior jato gigante já registrado. Ele se originou em uma nuvem sobre Oklahoma em 2018. A transferência de carga foi quase o dobro do mais poderoso registrado anteriormente. Os cientistas disseram que esse era comparável ao maior raio nuvem-solo já detectado. Raios globulares são pequenas esferas de luz flutuantes. Elas podem ser de cor laranja, amarelas ou até vermelhas. Às vezes descem do céu. Em outras aparecem do nada, pairando vários metros acima do solo. Não emitem calor e produzem muito pouco som. Os raios globulares podem ricochetear em objetos.
Caso se choquem com algo elétrico, como uma TV, geralmente desaparecem com um pop silencioso, deixando para trás o cheiro de enxofre. Mas também podem iniciar incêndios ou explodir. Os cientistas acreditam que esse fenômeno pode estar relacionado a tempestades, mas ainda não há provas sólidas. Ao viajar de avião à noite, você pode ver enormes flashes vermelhos brilhantes iluminando o céu à distância. Eles se assemelham a bizarras águas-vivas espaciais, mas é claro, não são. São sprites vermelhos, também conhecidos como eventos luminosos transientes. Essas formas visuais que piscam no céu noturno são descargas elétricas em grande escala. Eles ocorrem bem acima das nuvens de tempestade, em altitudes de até 90 km. É por isso que não é possível vê-los do chão. Diferentemente dos relâmpagos comuns, os sprites vermelhos são carregados positivamente, o que os torna excepcionalmente raros, apenas 5% de todos os relâmpagos. Pela primeira vez, as pessoas viram esse fenômeno em 1886 e o fotografaram em 1889. As estranhas bolas de fogo de Naga aparecem do nada no céu acima do rio Mekong, na Tailândia. Também são chamadas de luzes fantasmas ou luzes do Mekong. Dizem que essas esferas brilhantes sobem da água para o ar, podem ser tão minúsculas quanto pequenos brilhos e tão grandes quanto uma bola de basquete. Os habitantes locais afirmam ter visto de 10 a milhares de bolas de fogo por noite. Esse fenômeno belo e misterioso tem confundido as pessoas há centenas de anos. De acordo com uma lenda, as bolas de fogo de Naga são criadas por uma criatura gigantesca semelhante a uma serpente chamada Naga. Ela vive no rio Mekong e cospe esferas de fogo para afastar os maus espíritos. Mas é claro, a ciência tem uma explicação diferente e muito mais enfadonha. Acredita-se que as esferas de luz estejam relacionadas ao gás metano que se inflama quando entra em contato com o ar. O coro do amanhecer é um fenômeno de sons agudos que ocorrem na atmosfera superior durante tempestades com raios. Embora se trate, na verdade, de ondas eletromagnéticas, se dão em frequências de áudio. É por isso que podem ser convertidas em som com a ajuda de um receptor adequado. Elas são produzidas por aqueles relâmpagos em que o impulso se move ao longo do campo magnético do nosso planeta de um hemisfério para o outro. As missões espaciais Voyager 1 e 2 também detectaram atividade semelhante a um assobio não muito longe de Júpiter. Ela agora é conhecida como assobios jovianos. O raio Superbolt é de 100 a 1000 vezes mais potente do que um comum. Além disso, pode se estender muito além de sua tempestade-mãe. Os maiores ocorrem de novembro a fevereiro no hemisfério norte. Também parecem aparecer com mais frequência no oceano do que em terra firme. Para descobrir onde e quando ocorrerá o próximo Superbolt, os cientistas usam uma rede de cerca de 100 estações de detecção em 6 continentes. Cada uma pode detectar ondas de rádio produzidas por raios ao sintonizar frequências muito baixas. Graças a esse equipamento, os pesquisadores registraram 2 bilhões de relâmpagos entre os anos de 2010 e 2018. De todos, 8.000 foram superbolts. Até o momento, os especialistas ainda não descobriram o que causa esses poderosos relâmpagos. Talvez um dos tipos mais misteriosos seja o relâmpago de ar puro. Ele também é chamado de um raio do azul, porque ocorre em áreas onde o céu parece ser dessa cor. Mas a coisa mais incrível sobre ele é que ataca horizontalmente. É um raio nuvem-solo que geralmente sai da lateral de uma nuvem de tempestade. Em seguida, percorre uma grande distância e somente depois disso se inclina para baixo e atinge o solo. Sabe-se que esse raio viaja alguns quilômetros de distância da nuvem de tempestade que o originou, e o mais perigoso sobre ele é que vem de um céu limpo e azul. Certa vez, um ciclista que usava capacete foi atingido por um deles na cabeça quando o tempo estava bom e o céu sem nuvens. Os especialistas concluíram que o raio deve ter se originado em uma tempestade a cerca de 15 quilômetros de distância. Relâmpago de Catatumbo é a tempestade de raios mais longa do mundo. O coração dela, que se repete todos os anos, está sobre o lago Maracaibo, na Venezuela, e se eleva muito mais do que uma tempestade comum. O fenômeno ocorre de 140 a 160 noites por ano, dura 9 horas por dia e produz de 16 a 40 relâmpagos por minuto. Você já deve ter ouvido falar que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Bem, Catatumbo parece não conhecer essa regra. Ou, pelo menos, isso não impede que as nuvens de tempestade se acumulem no mesmo lugar, ano após ano. Você já viu um arco-íris em chamas? Se sim, é provável que tenha sido um de fogo. E ele não tem nada a ver com fogo, de fato. Trata-se de um tipo de formação de nuvens conhecido como arco círcum-horizontal. Esse fenômeno raro só ocorre quando as condições são adequadas.
No início, algumas nuvens de grande altitude se formam. Elas são compostas de minúsculos cristais de gelo. O Sol precisa brilhar através delas no ângulo certo. Então, ele se refrata através dos cristais de gelo e cria uma incrível exibição de cores. Como resultado, você vê um arco semelhante a um arco-íris que parece estar pegando fogo. Quanto ao nome, foi dado a esse fenômeno por causa das cores. Suas tonalidades vibrantes lembram chamas, com tons de vermelho, amarelo e laranja. Por falar em tempestades terríveis, devemos mencionar uma supercélula. Esse é o tipo menos comum, mas também o mais perigoso. É provável que cause condições climáticas severas, ventos prejudiciais, muito granizo e até mesmo tornados violentos. O que torna as supercélulas únicas é uma corrente ascendente rotativa profunda e persistente chamada mesociclone. Elas podem durar horas e causar grandes estragos. Redemoinhos de fogo, também conhecidos como demônios ou tornados de fogo, parecem vórtices giratórios de fogo e cinzas, devorando detritos e gases combustíveis. Eles geralmente começam com um redemoinho de vento, que pode ser visto graças a toda a fumaça. O aumento do calor e as condições de vento se unem para criar redemoinhos de ar, que podem se tornar tão intensos que formam um vórtice semelhante a um tornado. É mais provável que eles ocorram durante incêndios florestais ou tempestades de fogo quando há vento suficiente para criar grandes vórtices. Os maiores podem ser enormes, arrancando árvores de 45 metros de altura. Um redemoinho de fogo é frequentemente chamado por outros nomes em inglês, como Firenado, Fire Swirl ou Fire Twister. Mas esses termos geralmente se referem a algo diferente, em que o fogo é tão intenso que cria um tornado real. Redemoinhos desse tipo são um pouco diferentes porque seu vórtice geralmente não vai do solo até as nuvens. E mesmo que isso aconteça, não é considerado um tornado clássico porque não se forma da mesma maneira. Um terremoto de magnitude 15 tem o potencial de destruir completamente nosso planeta e evaporar toda a água em questão de segundos, deixando tudo inabitável. Mais de 500 mil de tremores de terra ocorrem anualmente, mas nenhum com magnitude 15. 90% deles acontecem no aterrorizante Anel de Fogo, localizado ao redor do Oceano Pacífico. O solo ali é como gelatina, treme quase constantemente. O terremoto mais poderoso que já atingiu a Terra teve uma intensidade de 9,5. Essa potência pode prolongar ou encurtar o dia, mas provavelmente há um deles, nos limites de sua própria casa, causado por um grão de poeira pousando em uma mesa, com uma potência de 15 magnitudes negativas. Os terremotos acontecem quando as placas tectônicas se movem. Elas são como peças de Lego que não estão devidamente fixadas. E, quando se mexem para cima, para baixo ou batem umas nas outras, o solo também se move. Essa energia tectônica funciona como uma bateria. Armazena energia por um longo período, até 500 anos. Quando a que está armazenada é liberada em uma explosão repentina, as consequências são terríveis. Até mesmo as estruturas mais resistentes se submetem a essa força implacável que deixa um rastro de destruição em seu caminho. Em alguns casos, os terremotos podem até provocar tsunamis, ampliando o caos. Uma quantidade tão grande de energia é capaz de abrir o solo e causar danos graves. A força de um terremoto é medida pela escala Richter, mas agora ela está sendo substituída pela magnitude de momento. Quando ocorre um tremor de terra, ouvimos falar de sua intensidade. Em geral, vai de 1 a 10. Felizmente, ainda não tivemos um de força máxima na escala Richter. O mais forte da história moderna ocorreu no Chile, na década de 1960. Foi em torno de 9,5. Ele alterou a rotação terrestre e bagunçou a duração do dia em cerca de 2 milissegundos. Também provocou um enorme tsunami e afetou uma vasta área de 400 mil quilômetros quadrados. Na verdade, a escala Richter não tem um limite. Ainda assim, qualquer coisa acima de 25 não precisa ser medida, porque se isso acontecesse, nós simplesmente nos transformaríamos em pó e ninguém se importaria em mensurar esse desastre. Como dissemos, o terremoto mais forte teve uma magnitude de 9,5. Se tivesse sido apenas 0,5 mais forte, teria criado uma linha de ruptura de 3.500 quilômetros de comprimento. Isso é quase 7 vezes o tamanho do estado de Wyoming. Um de magnitude 11 criaria uma rachadura em metade do mundo. Massivos tsunamis atingiriam as áreas costeiras, destruindo tudo, e a Terra entraria em uma enorme crise ambiental. Se você gosta de fazer caminhadas, teria novas montanhas para explorar, criadas pelo terrível terremoto. Até mesmo a temperatura poderia aumentar devido às erupções vulcânicas e aos gases de efeito estufa resultantes. Isso transformaria nosso planeta em um forno quente.
Os locais mais seguros seriam longe de qualquer construção, mares, oceanos e montanhas, onde haveria uma baixa chance de deslizamento de terra. Os países que não estivessem preparados para terremotos seriam totalmente destruídos e as cidades se transformariam em pilhas de entulho e poeira. Mais acima na escala Richter, só pioraria as coisas. Mas não se preocupe, algo com essa potência é impossível. A crosta terrestre não tem energia suficiente para produzir tais terremotos. Porém, há uma coisa com muito mais potência e capaz de produzir megatremores. Asteroides são poderosos o suficiente para destruir nosso planeta, como todos sabemos desde a era dos dinossauros. Aquele tinha cerca de 10 quilômetros de comprimento e causou danos enormes ao planeta. Provocou terremotos que sacudiram o solo constantemente durante meses, cerca de 50 mil vezes mais fortes do que o do Chile. Também causaram um tsunami 30 mil vezes mais poderoso do que o do Oceano Índico, e esse último foi um dos mais devastadores da história. Os terremotos causados pelo asteroide tiveram uma magnitude de 11, tornando-o o desastre natural mais poderoso e assustador de todos os tempos, e esperamos que continue assim. O tsunami do Oceano Índico afetou apenas algumas áreas do planeta. Enquanto isso, o do asteroide afetou todas as partes da Terra e teve ondas de 10 metros de altura. Mesmo que você tivesse viajado para o lugar mais remoto, não teria sido capaz de se esconder desse ceifador. Um terremoto de magnitude 15 não seria 50% mais forte do que o do Chile. A escala não funciona assim. Ele seria cerca de 100 milhões de vezes mais forte do que um de 9,5 graus de magnitude. E poderia fazer toda a água da Terra evaporar, deixando-nos devastados e sem nada para sobrevivermos. Todos os ecossistemas entrariam em colapso, todas as cadeias alimentares seriam quebradas e apenas algumas bactérias super fortes provavelmente sobreviveriam ao impossível. Isso é apenas uma fração das coisas assustadoras que poderiam acontecer. O oceano é como o ar-condicionado do nosso planeta. Sem ele, a Terra seria muito quente. O mar serve como um escudo contra os poderosos raios solares, agindo como um absorvedor de calor e resfriador do mundo. Os cientistas acreditam que o mais perigoso seria a incapacidade da crosta terrestre de sobreviver aos tremores violentos do terremoto de 15 graus de intensidade. Se o nosso planeta milagrosamente sobrevivesse e não se transformasse em pó, haveria enormes aberturas em sua crosta. O solo se tornaria gelatinoso, se moveria aleatoriamente para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita, e nenhuma edificação resistiria. Nossa civilização seria levada de volta à era de Stonehenge. Movimentos tectônicos como esse são devastadores. Algo semelhante aconteceu no Japão quando as placas tectônicas se afastaram umas das outras por 50 metros e depois se uniram novamente, gerando um terremoto de 9 graus de magnitude. Nenhum lugar está imune a esse fenômeno natural de arrepiar os ossos. Ainda assim, alguns têm mais chances de ser destruídos do que outros, como o Anel de Fogo, onde ocorrem 90% dos terremotos. Esse é um local onde eles acontecem quase todos os dias. O Anel de Fogo está localizado no Oceano Pacífico e forma um anel ao redor dos continentes que circundam o Pacífico. Ali, várias placas tectônicas se encontram, criando um solo altamente instável. Para tornar o problema muito mais assustador, 75% dos vulcões ativos estão localizados nessa área. 90% dos vulcões inativos também, o que faz desse lugar extremamente perigoso. Os cientistas estudam cuidadosamente a região para encontrar uma maneira de prever quando ocorrerá o próximo terremoto. O Anel de Fogo não é a única parte com risco. Na Califórnia, ao longo da linha de falha de San Andreas, 2 placas tectônicas têm armazenado energia por mais de 200 anos. A falha de San Andreas tem 1.150 quilômetros de comprimento e potencial para um terremoto de grandes proporções. A região tem medo de tremores violentos de terra, como o que ocorreu em São Francisco em 1916. Ele teve uma magnitude de 7,8 na escala Richter. As previsões dos cientistas são assustadoras. Eles dizem que a chance de um evento de intensidade 6,7 é muito alta na área. Se o pior cenário acontecer, é preciso saber como sobreviver. Evite qualquer coisa que possa cair sobre você, como janelas, armários ou tetos instáveis. A frase oficial de especialistas em emergências é: abaixe-se, cubra-se e segure-se. Fique abaixado no chão, esconda-se embaixo de algo estável, como uma mesa, e permaneça lá até que o tremor pare. Certifique-se de permanecer em seu abrigo por mais 1 ou 2 minutos, para o caso de haver tremores secundários ou detritos soltos. Use seu nariz e procure por gás.
Se você sentir o cheiro, não acenda as luzes nem faça nada que possa inflamá-lo. Mantenha-se forte e seguro. Se um asteroide como o Apophis atingir a Terra, seremos destruídos. Terremotos e tsunamis inundarão tudo. O Apophis é um corpo celeste de 1 bilhão de anos que está no Sistema Solar desde o seu início. Você deve estar pensando, qual é a probabilidade de essa pedra espacial gigante colidir com o nosso planeta em 2029? Bem, vamos descobrir, certo? O Apophis é um asteroide grande e ruim descoberto em 2004 pelo Observatório Nacional de Kitt Peak, no Arizona. Desde então, ele tem ostentado orgulhosamente o título de um dos asteroides mais perigosos já localizados. Ele tem cerca de 335 metros de largura. Isso é um pouco maior que o Empire State Building e a Torre Eiffel. Por ser tão assustador, foi batizado de Apophis, como a criatura imortal egípcia que era considerada portadora da eterna escuridão e destruição para a Terra. Em 2021, os pesquisadores tiveram uma oportunidade única na vida de estudar essa rocha flutuante quando ela passou perto do nosso planeta. Voltaremos a esse assunto em um minuto. Alguns cientistas dizem que há uma chance de 2,7% de Apophis atingir a Terra na sexta-feira, 13 de abril de 2029. O efeito Yarkovsky é o responsável por isso, pois ele pode empurrar levemente essa rocha espacial em direção à Terra. Esse efeito origina-se da emissão desigual de fótons térmicos por um objeto celeste em rotação, resultando em uma força fascinante exercida sobre ele no espaço. Esses fótons emitidos possuem momento e desempenham um papel fundamental na formação da dinâmica do corpo. O asteroide tem 2 lados, escuro e claro, assim como a Lua. O lado claro está voltado para o Sol e é mais quente do que o lado escuro. Mas o asteroide também gira, de modo que os lados mudam constantemente de direção e temperatura. Essa mudança pode ser prejudicial porque empurra ligeiramente o Apophis em direção à Terra. Infelizmente, ninguém sabe como o efeito Yarkovsky influenciará a trajetória do asteroide. Por outro lado, na última passagem do asteroide pela Terra, em 2021, os astrônomos usaram o radar para fazer medições precisas de sua trajetória e concluíram com segurança que o Apophis passará ao largo da Terra em 2029 por cerca de 32 mil quilômetros e não nos incomodará novamente por pelo menos 100 anos. De modo geral, a cada 80 mil anos, nosso planeta é atingido por uma estrela cadente que tem dimensões semelhantes às de Apophis. A última vez que fomos atingidos por um meteoro um pouco menor foi em 2013. Uma nova nave espacial desenvolvida pela NASA, chamada OSIRIS-REx, foi lançada em 2016 para coletar amostras de outro corpo celeste, um pouco menos aterrorizante, chamado Bennu. 4 anos depois, ela finalmente chegou ao corpo, coletou algumas amostras, despediu-se rapidamente de Bennu e começou a viajar de volta para a Terra. As amostras foram armazenadas com segurança em uma cápsula lançada em Utah. Até agora, essa foi a amostra mais significativa já retirada de um asteroide. Após a entrega, a espaçonave não perdeu tempo e começou a perseguir o Apophis. Agora, OSIRIS-REx foi renomeada para OSIRIS-APEX e atualmente está brincando de pega-pega com Apophis. Com um pouco de sorte, no dia 2 de abril de 2029, quando o asteroide passar perto da Terra, a espaçonave alcançará o Apophis e pousará nele. Ela permanecerá no Apophis por 18 meses, coletando informações valiosas e tirando milhares de fotos. O asteroide será monitorado com a ajuda de potentes telescópios. Em algum momento, o Apophis se aproximará demais do Sol e então todo o trabalho de monitoramento ficará nas costas da OSIRIS-APEX. Se você mora na Europa, na Ásia Ocidental ou na África, você é um daqueles sortudos que terá uma oportunidade única na vida de ver o Apophis a olho nu. Ele estará visível no céu dessas regiões em 2029, e aqueles que tiverem telescópios poderão avistá-lo mais uma vez em 2036. A OSIRIS-APEX definitivamente terá alguns problemas porque o asteroide tem uma crosta espessa e a espaçonave não conseguirá coletar dados com a mesma facilidade que teve com Bennu. A OSIRIS-APEX tem um propulsor exclusivo que soprará toda a poeira do Apophis durante o pouso. Essa será a oportunidade perfeita para analisar a superfície do asteroide e ver do que ele é feito. A nave passará 1 ano e meio mapeando o asteroide, tentando detectar mudanças em seu formato. Toda essa pesquisa mostrará como o corpo celeste provavelmente se moverá, de modo que possamos elaborar planos melhores para proteger a Terra de tais coisas. Em 2025, a NASA também lançará a missão Apophis Pathfinder, que será a primeira nave espacial a tocar esse asteroide.
Ela aterrissará aproximadamente um ano após o lançamento. Além disso, a NASA propôs o envio de um enxame de pequenas naves ao espaço para ajudar a humanidade a desenvolver táticas de proteção eficazes contra ataques de asteroides. Sabemos que o Apophis se originou no cinturão primário de asteroides entre Marte e Júpiter. Nos últimos milhões de anos, esse corpo celeste mudou sua trajetória devido à considerável influência da gravitação de Júpiter. Agora, parece que ele favorece mais o Sol, o que significa que esse asteroide está muito próximo da Terra. É por isso que ele é classificado como um corpo celeste próximo à Terra. Muitos testes e pesquisas foram realizados para encontrar uma maneira de lidar com os asteroides. Algumas soluções incluem perfurar e detonar o corpo espacial a partir de seu interior, ou testar novas tecnologias, como acoplar foguetes a ele e tentar afastá-lo da Terra. Também podemos atingi-lo com algo que se move em alta velocidade para fazer com que ele mude seu curso. O Apophis é um asteroide do tipo S, feito de rocha e metais, como ferro e níquel, e tem o formato de um amendoim. Ele pode nos dizer muito sobre o passado e possivelmente sobre o futuro. A coleta de amostras desse objeto espacial poderia revelar como a vida na Terra começou e como plantas surgiram. Existem muitas teorias que sugerem que a água chegou ao nosso planeta em um asteroide ou em um cometa. Asteroides são como cápsulas do tempo de valor inestimável. Ao contrário das rochas da Terra, que passaram por milhares de mudanças, como a erosão, a maioria dos corpos celestes ainda está intacta e é muito mais fácil de estudar. Quando os meteoros caem na Terra, eles ficam cobertos de detritos que são impossíveis de limpar. É por isso que estudar o Apophis enquanto ele ainda está no espaço é tão importante. Além disso, alguns asteroides são feitos de metais preciosos, como a platina. No momento, temos uma alta demanda por metais que usamos na produção, e a mineração na Terra é bastante complicada. Apenas um grande meteoro pode conter ferro, níquel, ouro e platina, que poderiam durar milhões de anos. Se Apophis tiver essa quantidade de metais, vamos querer quebrá-lo e trazer isso de volta à Terra. Uma rocha espacial pode valer $4 trilhões, tornando a mineração espacial altamente lucrativa. Ainda assim, nos custaria mais trazê-lo de volta à Terra do que escavar esses materiais aqui. Com o avanço da tecnologia e o desenvolvimento de novos tipos de foguetes, isso pode se tornar possível em algum momento. Portanto, mesmo que estejamos a salvo do Apophis pelos próximos 100 anos, você provavelmente ainda quer ver o que aconteceria se algo parecido ocorresse. Vamos lá, com certeza você quer. Bem, primeiro deixe-me dizer que você ouvirá o som da colisão e saberá o que aconteceu, mesmo que esteja a quilômetros de distância. Você deve sair de sua casa ou apartamento imediatamente. Logo após o impacto, ocorrerão terremotos enormes e muitos edifícios altos cairão. Portanto, ficar longe das cidades pode ser a melhor opção se você tiver escolha. Mas não fuja de carro, haverá enormes engarrafamentos e todos entrarão em pânico. Ir a pé ou de bicicleta é sua melhor opção nesse cenário. Um meio de transporte privilegiado será o avião. Portanto, se você sempre quis tirar a licença de piloto, agora tem uma boa desculpa. Se tiver tempo, leve lanches e água e um par extra de meias. É bom morar perto do oceano ou do mar, mas nesse cenário, esse é o pior lugar para se estar, porque ondas gigantes de tsunami atingirão as costas após o impacto. Se você mora longe da área afetada, o tsunami pode levar 30 horas para chegar. Você terá um pouco de tempo para se preparar. Há uma chance de que toda a nossa galáxia Via Láctea esteja localizada em um chamado vazio espacial. É uma região onde há relativamente pouca matéria em comparação com outros cantos do universo conhecido, e é muito menos densa do que qualquer outra parte do universo. Em outras palavras, podemos existir em uma bolha de ar em um bolo. Se isso for verdade, significaria que somos ainda mais solitários do que pensávamos. Em nosso universo, todas as galáxias estão constantemente se afastando umas das outras. Para entender o quanto elas se afastam, os cientistas usaram algo chamado constante de Hubble. É como um velocímetro, mas para galáxias. Entretanto, há um mistério cósmico chamado tensão de Hubble, que está desafiando o que sabemos sobre a expansão do universo. Os cientistas costumavam considerar a constante de Hubble um guia confiável, mas nossas observações recentes questionam essa confiabilidade. As velocidades que vemos na vida real não coincidem com as distâncias que calculamos e esperávamos. Não se sabe ao certo por que essas medidas não batem. Os pesquisadores acompanharam os movimentos das supernovas e perceberam que o universo parece se expandir mais rapidamente ao nosso redor do que no geral, como se estivesse ativamente nos evitando especificamente.
Depois de considerar isso, eles começaram a supor que todos nós poderíamos viver em um vazio cósmico. Vazios cósmicos são vastos espaços vazios entre as galáxias. Eles fazem com que nosso mundo inteiro pareça uma grande esponja. Vamos voltar ao princípio, apenas uma fração de segundo após o Big Bang. Logo após o início de tudo, o universo era um plasma quente e comprimido. Apresentava apenas variações muito pequenas de densidade chamadas de flutuações quânticas. Após o Big Bang, o universo começou a se expandir. Essas flutuações quânticas cresceram junto com ele, criando regiões de densidade de matéria variável. Por causa disso, o universo não se expandiu uniformemente por toda parte. Em vez disso, pequenos aglomerados de matéria começaram a se reunir e durante muito tempo criaram estruturas enormes, as galáxias. As galáxias estão dispostas em paredes gigantes e filamentos com enormes lacunas entre elas. E essas lacunas são os vazios, também conhecidos como espaço escuro. Esses vazios não estão realmente vazios. Na verdade, eles contêm mais de 15% da quantidade de matéria encontrada em média em todo o universo. Eles ainda contêm gás, poeira, matéria escura e até mesmo estrelas e galáxias. Entretanto, eles têm menos densidade do que as regiões com galáxias, cerca de 1/10 da densidade média da matéria, e é por isso que consideramos quase vazios. Normalmente, eles têm um diâmetro que varia de cerca de 30 e 300 milhões de anos-luz. Essa é uma distância enorme, mesmo em uma escala espacial. Para efeito de comparação, a maioria dos planetas e nebulosas que encontramos até agora está a uma distância de centenas e raramente milhares de anos-luz de nós. No caso dos vazios, se você estivesse no meio de um deles, pareceria apenas uma escuridão aparentemente eterna. As estrelas mais próximas estariam tão distantes que seriam quase invisíveis para você. Alguns deles são especialmente grandes, são conhecidos como supervazios. O maior conhecido foi criativamente chamado de vazio gigante. Ele é tão grande que é impossível até mesmo para nós imaginarmos. 1,5 bilhão de anos-luz de distância com um diâmetro de 1 a 1,3 bilhões de anos-luz. Sim, é basicamente um vácuo escuro gigante. Mas mesmo esse vácuo gigante não está totalmente vazio. O vazio gigante abriga 17 aglomerados de galáxias separados em sua extensão. Entretanto, ele pode não ser o maior vazio em nosso mundo. Existe uma coisa chamada ponto frio da radiação cósmica de fundo em micro-ondas. É essa área excepcionalmente grande e fria do nosso universo que vimos por meio das micro-ondas. Ela realmente se destacou no mapa do nosso universo com suas temperaturas inesperadamente baixas, e os cientistas passaram muitos anos tentando descobrir o que é essa coisa. Em 2015, os cientistas propuseram que esse lugar poderia ser um supervazio, provavelmente o maior de todos os tempos. Sendo ainda mais originais com essa proposta, eles o chamaram de Grande Vazio. Se for verdade, esse lugar seria um vazio com cerca de 1,8 bilhão de anos-luz de diâmetro, cerca de 1000 vezes maior do que os vazios típicos. Nem todo mundo acha que isso é possível, por isso os cientistas continuam discutindo essa questão. Há outra teoria interessante sobre esse lugar. Um pesquisador sugeriu que ele pode ser um vestígio de nossa colisão com um mundo paralelo. É uma hipótese bastante ousada, mas infelizmente não há como confirmá-la ou negá-la com nossas tecnologias atuais. De qualquer forma, à medida que o universo se expande, esses vazios crescerão e as paredes que conectam os aglomerados de galáxias se esticarão e se quebrarão. Eventualmente, os vazios se fundirão, deixando os aglomerados de galáxias gravitacionalmente ligados como ilhas no vazio em expansão. Em outras palavras, mais cedo ou mais tarde, o grande vazio consumirá tudo em nosso mundo. Portanto, parece que podemos ser uma ocasião rara em um supervazio, um dos 15% da matéria. Isso explicaria o fato de estarmos cercados por relativamente poucas galáxias. Essa descoberta, se verdadeira, desafia o modelo padrão de cosmologia que criamos com a ajuda de Albert Einstein. Isso significa que a gravidade em geral se comporta de forma diferente do que esperávamos. De acordo com o modelo padrão, uma subdensidade tão significativa não deveria existir. Por esse motivo, os cientistas terão que explorar e considerar essa ideia minuciosamente. Ela pode desafiar nossa compreensão básica da física. Os cientistas chamaram esse fenômeno de vazio KBC. A descoberta desse vazio pode conter pistas para explicar o paradoxo de Fermi. Talvez nessa parte específica do universo onde estamos, a chance de desenvolvimento de vida inteligente em qualquer lugar próximo seja muito baixa. Talvez todos os seres sencientes estejam em algum lugar além do nosso supervazio.
Mas isso não significa que devemos perder a esperança ou que a vida em qualquer lugar próximo seja impossível. De fato, a vida no universo pode ser muito mais comum do que pensávamos anteriormente. Sabemos que os planetas internos, como Mercúrio e Vênus, são inóspitos devido a condições extremas. No entanto, Vênus parece interessante porque, apesar de ser um planeta extremamente tóxico, os cientistas acreditam que ele era muito parecido com a Terra no passado. Ele pode até ter abrigado vida. Infelizmente, ele estava muito próximo do Sol e todas as condições agradáveis evaporaram com o tempo. Mas existe a possibilidade de vida microbiana sobreviver em suas nuvens de alta altitude. Marte, um deserto frio, também pode ter sido um lugar mais amigável no passado, com rios e lagos. Embora agora não tenha uma atmosfera protetora, pode ter existido vida lá antigamente. Nesse caso, ela deixaria possíveis fósseis, e micróbios subterrâneos ainda poderiam sobreviver. Descobrimos alguns sinais deles, mas ainda estamos discutindo se esse material era realmente orgânico ou não. Os gigantes gasosos como Júpiter e Saturno e os gigantes de gelo não são ideais para a vida, mas suas luas oferecem esperança. Europa tem um oceano sob sua superfície gelada, o que a torna um potencial ponto quente. Encelados libera água no espaço, carregando moléculas complexas que sugerem possibilidades interessantes. E Titã é especialmente singular, pois tem corpos líquidos em sua superfície, rios e lagos de hidrocarbonetos. Embora suas temperaturas gélidas não sejam ideais para a vida, os cientistas ponderam se poderia abrigar vida com um tipo diferente de química. No entanto, levaremos décadas para verificar todos esses corpos celestes e estudá-los adequadamente. Não enviamos nada tão longe desde a época de Voyager 2, mas se tivermos sorte, poderemos explorar nosso sistema solar durante o século XXI. De qualquer forma, há muito potencial para a vida mesmo apenas em nosso sistema solar, sem mencionar todos os planetas e galáxias que encontramos nas proximidades. Nossas estimativas sugerem que o universo observável, aquele que podemos ver, pode abrigar cerca de 5,3 bilhões de mundos habitáveis. Um dos candidatos mais prováveis até o momento é o Kepler 186f. Trata-se de um possível planeta semelhante à Terra, apenas 10% maior do que a Terra. Esse planeta orbita uma estrela anã vermelha, que é uma estrela um pouco mais fraca, mais fria, mas com vida mais longa do que o nosso Sol. E ele está a apenas 490 anos-luz de distância, o que pode parecer muito, mas lembre-se das distâncias que discutimos com os supervazios. Portanto, mesmo que realmente estejamos em um supervazio, ainda temos sorte de ter muitas galáxias e planetas ao nosso redor. E se um dia encontrarmos uma maneira de viajar pelo universo, sair do vazio KBC provavelmente não será um problema.